tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com dicas de parentalidade. E hoje eu vou trazer a terceira e última pergunta que eu sempre me faço quando eu estou diante de um comportamento difícil. A primeira pergunta então era: o que está acontecendo? Ou por que isso está acontecendo? E essa pergunta é a que nos ajuda a chegar na causa de um comportamento. A segunda pergunta era: o que eu quero ensinar para o meu filho nesse momento? E essa pergunta nos ajuda a educar pensando não só no presente, mas também no futuro. E a terceira pergunta é: como eu vou ensinar isso para o meu filho? Eu poderia ter começado por essa pergunta, né? Poderia ter gravado já no primeiro vídeo um monte de técnicas e dicas sobre como agir diante de determinados comportamentos. Porém, educar uma criança não é uma ciência exata. É que nem quando a gente faz um bolo, mesmo que a gente siga as regras direitinho, faça tudo direitinho, às vezes o bolo dá errado, não dá? E às vezes é porque o seu forno não estava bem regulado ou porque o seu fermento estava fora da data de validade. E educar a criança é assim, tem muitas variáveis que podem ser diferentes. Tem a idade, tem a personalidade, tem a situação, tem o ambiente. E é por isso que eu quis trazer aquelas duas primeiras perguntas. Elas podem parecer perda de tempo, mas elas não são, pelo contrário. Aquelas duas primeiras perguntas, elas nos empoderam como educadores, porque são elas que iluminam a situação, são elas que nos fazem tomar consciência. Eu poderia aplicar várias técnicas e torcer para que elas funcionem, mas de verdade, quando eu tomo consciência, é quando eu sei a melhor maneira de agir. Eu gosto muito da abordagem da disciplina positiva, que fala sobre nós sermos gentis e firmes ao mesmo tempo com as nossas crianças. Mas vamos combinar que não é muito fácil ser gentil com uma criança quando a atitude dela está desafiando a nossa paciência. E também não é muito fácil ser firme com uma criança quando ela está se esperneando no chão e tudo que a gente quer é que ela pare. E por isso que é tão essencial fazer aquelas duas primeiras perguntas. A primeira pergunta, ela nos ajuda a ser gentil. Porque quando a gente pergunta o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, a gente tem empatia pela criança, a gente entende o comportamento daquela criança. Quando a gente tem empatia, é muito mais fácil tratar aquela criança com respeito, com dignidade e com gentileza. E a segunda pergunta, ela nos ajuda a ter firmeza, porque quando eu me pergunto o que eu quero ensinar para essa criança nesse momento, eu me reconecto com os meus propósitos e aí fica muito mais fácil eu bancar as minhas decisões. E é importante a gente se fazer as duas perguntas, porque se eu fizer só a primeira pergunta, se eu só entender por que aquele comportamento está acontecendo, eu corro o risco de ser permissivo demais. E quando a gente é permissiva demais, a gente pode acabar gerando uma criança mimada, manipuladora e com autoestima baixa. E se eu só fizer a segunda pergunta, que é o que eu quero ensinar para a criança nesse momento, eu corro o risco de ser firme demais. Isso pode acabar gerando uma criança rebelde, uma criança ressentida e também com autoestima baixa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano na minha sala. Duas crianças queriam desenhar e eu dei uma cartolina bem grande para elas, porque criança nessa idade gosta de fazer movimentos bem grandes, né? E elas estavam lá desenhando com giz de cera e eu me virei de costas por alguns instantes e quando eu voltei elas tinham extrapolado os limites da cartolina e desenhado o chão em volta e a parede. Quando eu vi aquilo, a minha vontade era sair correndo, gritando e falar: o que é que vocês estão fazendo? Não se faz isso! Mas eu respirei e eu fiz as duas perguntas. E a primeira pergunta foi: por que elas estão fazendo isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que elas estavam desenhando no papel e o papel acabou e elas começaram a desenhar em volta e desenharam na parede. E por que isso está acontecendo? Porque elas têm 3 anos. É um comportamento normal de uma criança de 3 anos. E aí eu me fiz a segunda pergunta: o que eu quero ensinar para elas nesse momento? Eu quero ensinar para elas que não se desenha no chão e nem na parede. E eu também quero ensinar para elas que as nossas atitudes têm consequências. E agora vem a terceira pergunta: como eu vou fazer isso? No meu caso, eu escolhi fazer com gentileza e com firmeza. Então eu cheguei para elas e eu falei: nossa, acabou o espaço no papel, né? E aí vocês desenharam no chão e na parede. Pois é, mas a gente não desenha no chão e na parede porque vocês estão vendo que aqui nessa escola as paredes elas são bem limpinhas e o chão também bem limpinhos. Então a gente vai precisar limpar.
Vamos pegar uma esponja, água e sabão e vamos limpar? E foi isso que a gente fez. Na hora elas toparam. Eu dei uma esponja para cada, dei sabão, água e elas começaram a esfregar. E para minha surpresa, elas limparam super bem, ficou assim impecável. E depois que tudo isso passou, eu só reforcei com elas: olha só, da próxima vez a gente desenha só no papel, tá bom? E realmente, elas nunca mais desenharam na parede e nem no chão. Mesmo se elas desenhassem, eu teria a mesma atitude outra vez, porque elas são crianças de 3 anos e elas precisam de repetição para aprender. Mas agora eu vou dar um outro exemplo que aconteceu há mais tempo atrás, quando eu também deixei crianças desassistidas desenhando, só que dessa vez foi com canetinha. E elas então desenharam na folha, desenharam no chão e desenharam no meu tapete da sala. E essa situação, embora muito parecida, era muito diferente, porque canetinha não sai do tapete assim como o giz sai da parede. Então não adiantaria eu dar uma esponja para elas e pedir para elas esfregarem, porque isso só ia gerar frustração. Nesse caso, eu aprendi a lição, que é: você não dá canetinha para uma criança e não fica olhando o que ela está fazendo. Se você dá canetinha para ela, você fica do lado dela, igual tesoura. Então esses são 2 exemplos muito parecidos em que os comportamentos das crianças foram os mesmos, elas desenharam fora do papel, mas a ação, a atitude do adulto, a minha atitude foi muito diferente. Por quê? Porque eu me fiz aquelas 2 perguntas antes e elas balizaram a minha ação. Então, para mim, essas 3 perguntas, elas são tão valiosas porque elas me ajudam a perceber a disciplina não só como uma pura obediência, mas sim como uma oportunidade de aprendizado, tanto para a criança quanto para o adulto. E talvez vocês estejam pensando: poxa, mas eu não tenho tempo para ficar toda hora fazendo essas 3 perguntas. E realmente, muitas vezes a gente não tem, mas quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz esse exercício de se perguntar, de se questionar, mais fácil vai ficando, tanto para a criança quanto para o adulto. Mas mesmo assim eu tenho algumas dicas que são algumas que eu uso muito no meu dia a dia. A primeira é: dê uma pausa. Às vezes a gente acha que não dá tempo, né? Que a gente tá ali no calor do momento e tem que agir logo. Mas às vezes 1 segundo que a gente respira fundo já muda completamente a nossa atitude. A segunda é: fale pouco. Quanto menor a criança, fale menos ainda. Não adianta você dar um sermão para uma criança de 3 anos que ela não vai tirar muito proveito disso. A terceira é: foque na solução. Não adianta a gente ficar falando: tá vendo só, eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer. Isso só vai fazer a criança sentir culpa. A criança, ela precisa aprender que ela pode solucionar, que ela pode agir diante da culpa. Então, por exemplo, caiu um copo de água no chão. Se você só der uma bronca na criança, falar: eu te avisei, estava muito na beirada, eu sabia que ia cair, ela só vai se sentir culpada. Agora, se você falar: caiu o copo no chão, o que a gente tem que fazer agora? Vamos recolher os cacos, vamos secar a água, aí ela pode agir. A quarta, que vocês já devem ter ouvido, é: não falar o não. Não é sempre que eu consigo, mas ajuda muito quando eu consigo. Então, por exemplo, uma criança fala: eu queria desenhar. Eu posso falar: não, agora não dá, a gente não vai desenhar. Mas eu posso falar: que legal, eu também adoro desenhar, vamos desenhar depois do lanche? A aceitação é completamente diferente. E a quinta, eu procuro sempre pensar como que eu trataria um adulto na mesma situação, ou como que eu gostaria de ser tratada, ou como que eu gostaria de ter sido tratada quando eu era uma criança. Eu sinto que muitas vezes a gente acaba desumanizando a criança, e muitas vezes a gente age com ela com desrespeito, com incompreensão, com autoritarismo, com rispidez. E a criança, ela tem sentimentos, e a criança, ela merece todo o nosso amor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que essas 3 dicas sejam tão valiosas para vocês como elas são para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!